Capítulo 5. Todo fim é um começo. Há milhares de anos, Jó perguntou: se um homem morre, ele deve viver outra vez? Esta pergunta vem sendo feita milhares de vezes desde então. A verdade é que não existe morte, no sentido óbvio. Deus é vida, e esta vida é nossa vida agora. Vida ou Deus não teve começo e não tem fim. O homem, sendo vida como Deus, em manifestação, não pode morrer. O corpo tem um começo e o corpo tem um fim. Sempre teremos um corpo, porque o corpo do homem, seja tridimensional ou quadridimensional, é o veículo para a expressão da vida. Quando o veículo ou corpo não é mais o instrumento adequado, aqui é posto de lado. O espírito então assume um novo corpo. Não devemos pensar na morte como um fim de tudo. Ao contrário, vamos considerá-la um novo começo, e muito mais rico. Não devemos encará-la como perda, mas como ganho. Em vez de pensar melancolicamente em separação, vamos pensar em nos reunirmos com todos os nossos entes queridos. Em vez de pensarmos que estamos partindo, vamos acreditar que estamos chegando ao nosso novo destino. Quando experimentamos a realidade do que o ser humano chama morte, convencer-nos-emos de que se trata de um renascimento. Será o que a saúde é para o doente, o que o lar é para o exilado. Milton disse: a morte é a chave de ouro que abre o palácio da eternidade. É impossível que algo tão universal quanto a morte seja encarada como um mal. Tem que ser um bem, ou não seria. A jornada é da glória à glória. O homem caminha para frente, para cima e em direção a Deus. Admitimos processos de renovação, ressurreição e frutificação nas estações do ano, nos pássaros, nas flores e na vida dos insetos, mas quando se trata do homem, ficamos petrificados de medo. Basicamente, é a vida em processo de mudança, algo velho trocado por algo novo. É a transição consumada no chamado processo da morte. Quando você passa a outra dimensão da vida, terá uso total de suas faculdades mentais, reconhecerá seu novo ambiente, reconhecerá os outros e também será conhecido. Poderá ver, entender, aprender e progredir em todas as fases de sua vida. A morte é mais do que um fim. Na verdade, é um novo começo. Porque quando alguma coisa termina, outra sempre começa. É por isso que todo fim é um começo. A entrada na dimensão seguinte da vida caracteriza-se pela novidade, liberdade e expressão. A vida é um permanente desdobramento.
A vida é uma progressão, um desdobramento infinito para sempre em expansão. Na dimensão seguinte da vida, você possuirá uma memória da sua vida no plano terrestre e a lembrança de quem você é e que você representa o elo de continuidade de sua vida conforme você se expande incessantemente. Deus é infinito. Você também é infinito. E nunca na eternidade poderia exaurir as glórias e belezas que existem dentro de você. Eis o quanto você é maravilhoso. No 15º capítulo do primeiro livro do Coríntios, Paulo diz: existem também corpos celestiais, além de corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma e a dos terrestres é outra. E assim como adquirimos a imagem do terrestre, também devemos adquirir a imagem do celestial. Você é imortal. Aqui Paulo diz que na realidade não existe morte e que todos os homens são imortais. Toda criança que nasce é vida universal, ou Deus, assumindo a forma desta criança. Isto é, na verdade, Deus descendo do céu, estado invisível e surgindo num corpo terreno. Quando este instrumento deixa de funcionar com perfeição, assumimos um corpo quadridimensional, ao qual frequentemente se alude como corpo tênue, corpo celestial, corpo astral, corpo subjetivo, etc. A única coisa que você leva consigo para outra dimensão da vida é o seu estado de consciência, significando seu conhecimento, consciência e convicções de Deus, vida e universo. Como duas filhas encararam a transição do pai. Há poucos dias fui à residência de duas jovens com o propósito de conduzir uma meditação para o seu pai que acabara de fazer a transição para outra vida. Sei que papai está vivo, disse uma das filhas, com a vida de Deus e que está atuando em uma frequência mais alta. Queremos rezar por ele e irradiar-lhe amor, ajudando-o em sua trajetória. Ela comentou que o pai falecera exatamente às 14 horas e sua irmã lhe dissera: são 2 horas, mas repare, o ponteiro está se locomovendo para uma nova hora. O mesmo acontece com nosso pai. Sua vida aqui neste plano terminou e uma nova vida começou para ele. Ela sabia que todo fim é um começo. Nós assumimos um novo corpo. Paulo diz: como adquirimos a imagem do terrestre, querendo dizer que todos nós nascemos em limitações tridimensionais de tempo e de espaço, mas também deveremos adquirir a imagem celestial, isto é, deveremos nos despir deste corpo um dia. Não o levaremos conosco quando entrarmos em oscilações mais altas do espírito, onde nossos corpos são tão rarefeitos e diluídos que não podem ser vistos pelas pessoas humanas. Todo homem tem que crescer e se expandir. Mesmo a criança cuja vida foi ceifada no nascimento ou que viveu apenas por uma semana é uma nota de graça na grandiosa sinfonia de toda a criação. A criança cresce, expande-se e desdobra-se em outra dimensão da mente. Através do amor, esta criança está unida a você e a todos os outros que tocam na orquestra celestial, conduzida por grandes maestros como Jesus, Moisés, Lao Tzu, Confúcio e outros profetas iluminados que ainda vivem e se movem e têm sua existência em moradas mais altas da casa de nosso Pai. Você reencontrará os seus entes queridos. Quando você veio a este mundo, foi recebido por mãos carinhosas que cuidaram de você. Foi embalado e amado
e todas as suas necessidades eram satisfeitas até você sair da infância. O que é verdadeiro em um plano é verdadeiro em todos os outros planos da existência, porque Deus é amor. Ao entrar na dimensão seguinte, você será recebido por enfermeiras e médicos qualificados que irão iniciá-lo e apresentá-lo à sua nova vida. O amor atrai, e você encontrará novamente todos os seus entes queridos e se reunirá a eles no encontro feliz. Se você é um professor da verdade aqui, você ensinará lá e também escreverá. Você viajará e fará todas as coisas que fez aqui. A única diferença é que você estará atuando em um novo comprimento de onda ou frequência mais alta. Você não verá nenhum sol ou lua, já que o tempo lá não é o mesmo aqui. Quando você adormece, à noite, por exemplo, sua mente está muito ativa, mas você não tem consciência do tempo. O tempo aqui não é o mesmo tempo lá. Tive uma conversa recentemente com o escritor durante um voo para Hong Kong. Contou-me que uma noite ele adormeceu e viajou pelo mundo todo. Fez palestras que duraram horas. Visitou milhares de pessoas e leu livros, um deles com 5.000 páginas. Disse que também leu o conteúdo de um novo livro que estava escrevendo. Quando acordou, dormir apenas 1 minuto. Você encontrará uma contrapartida de tudo deste mundo na dimensão seguinte da vida. Acima como abaixo, no céu como na terra. Como ela triunfou sobre a perda de 2 filhos. Conversei recentemente com uma mulher que me contou que perdera 2 filhos na Guerra da Coreia. Um de 19 e outro de 20 anos. A notícia do seu falecimento foi um insuportável golpe mental no primeiro instante, mas ela disse que logo recobrou a compostura, silenciosamente, afirmando para si mesma: Ele não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos, porque todos vivem nele. Olhou-me com um brilho incomum nos olhos e me disse: Sabe o que eu senti? Suas palavras vieram lentamente e com majestosa calma. De repente, senti uma onda de paz interior tomar conta do meu coração. E todo o sentimento de pesar desapareceu. Compreendi e senti que estavam vivos e eu podia sentir a presença deles e seu toque gentil. Foi uma experiência maravilhosa. Essa mulher disse que seus rapazes eram muito religiosos e cheios de amor, alegria e vitalidade, e acrescentou: Sei que Deus é justo e bom, e compreendo que, embora eu sinta a falta deles, ao mesmo tempo eles estão construindo um novo lar na próxima dimensão, onde tem novos corpos e novas incumbências. Perguntei a mim mesma: como poderei ajudá-los? A resposta veio imediatamente: ore por eles. Rezei assim: Meus filhos me foram emprestados por Deus, a fonte de toda a vida e o doador de todos os dons. Eu sabia que não poderia ter meus filhos para sempre e que algum dia eles me deixariam, se casariam, talvez se mudassem para outra cidade ou partissem para terras distantes. Amei-os enquanto estiveram comigo. Dei-lhes tudo que pude na forma de amor, fé, segurança e confiança em Deus. Minha missão agora é ajudá-los a construir um novo lar, e eu irradio amor, paz e alegria para eles. A beleza, a verdade, o amor e a luz de Deus fluem através deles. Sua paz derrama-se sobre suas almas. Regozijo-me com sua jornada para adiante, pois a vida é progressão. Sempre que penso neles, digo: Deus está com eles e tudo está bem. Essa prece, que repetia várias vezes por dia, durante algumas semanas,
trouxe uma completa sensação de paz e tranquilidade a essa mulher. Ela ajudou seus filhos com suas preces e também ajudou a si mesma. Como rezar pelos assim chamados mortos? Dar o óleo da alegria em troca do luto é interpretado da seguinte forma: devemos ensinar a todos que não devem lamentar a morte nem sentir pesar pelos entes queridos. Ao irradiar qualidades do amor, paz e alegria para o ser amado que passou para a dimensão seguinte, estamos orando pelo ser amado corretamente. Estamos elevando-o em consciência, isto é, verdadeiramente dar o óleo da alegria em troca do luto. Nós nos regozijamos com seu novo nascimento, sabendo que a presença de Deus está onde Ele estiver. Onde Deus está, não pode haver nenhum mal. A fim de rezar para os assim chamados mortos, temos que compreender que os entes queridos que faleceram estão vivendo num estado de beleza, alegria e amor. Assim estamos elevando-os, porque sentem nossas preces e são por elas abençoados. Nós os fazemos felizes com nossas orações sinceras, em vez de sentir que eles partiram e estão mortos e que estão, onde estão suas sepulturas, por um estado de espírito anterior, veja-os vivendo num estado de beleza indescritível. Nunca devemos viver no estado de espírito da carência, limitação ou pesar. Como um ator enxugou todas as lágrimas. Em Nova York, conheci um ator que recebeu um telegrama comunicando que sua mulher e 3 filhos haviam sido mortos na Índia. A notícia chegou apenas 10 minutos antes de sua hora de entrar no palco. Seu número consistia em dançar, cantar e contar piadas. Forcei-me a pensar em Deus, disse-me ele, e em seu amor eu sabia que o pêndulo da vida que pendera para a tragédia e o desespero em minha vida tinha que pender ao contrário, imediatamente. Comecei a afirmar que Deus me daria forças e que eu iria fazer a melhor representação de toda a minha vida. De algum modo, eu sabia que era isso que minha mulher e meus filhos desejariam. Enquanto as lágrimas escorriam-me pelo rosto, lembrei-me de Deus e afirmei que Ele estava me ajudando e enxugando minhas lágrimas. Ofereci uma prece aos meus entes queridos, afirmando que Ele os conduzia para além das águas paradas e que seu amor estava lá com eles. Disse que seu coração estava sangrando, mas elevou a voz numa canção triunfal e dançou como nunca dançara antes. A casa inteira o aplaudiu sem cessar. Contou que foi a maior emoção de sua vida. Sentiu que Deus estava com ele o tempo inteiro. Do mais fundo do seu pesar, forçou-se a pensar em Deus e em sua bondade, e Deus acendeu-o. Invocou o poder maior que conhecemos. O poder miraculosamente apoderou-se dele, elevou-o e deu-lhe forças. Ele levantou os olhos, buscou uma solução. Senhor, desde o mais profundo, chamei a ti. Senhor, ouve minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à voz da minha súplica. Salmos 129, 1, 2. Como uma menina de 13 anos enfrentou a tragédia da morte do pai. Há alguns anos, compareci ao funeral de um homem que morrera repentinamente aos 50 anos de idade. Tinha uma única filha, de 13 anos. Sua mulher falecera quando a filha nasceu. Papai sempre disse que a morte era uma passagem, disse-me a filha, e antes de morrer, disse-me: reze por mim e eu sempre rezarei por você e tomarei conta de você. Fiquei surpreso e encantado de ouvi-la dizer:
Sei que papai ouviu cada palavra que você disse. Eu o ouvi com clareza. Sorriu para mim. Sei que ele não quer que eu me desespere, chore ou lamente sua morte. Quer que eu seja feliz e alegre. Vá para a universidade e estude para me tornar uma boa médica. Sei que isso faria muito feliz. Não devo a papai lágrimas ou tristeza. Devo-lhe lealdade, amor e devoção às verdades que me ensinou e ser alguém na vida. Ela solucionara a tragédia da chamada morte em seu coração e não sofreu muito. Possuía o sentido de um companheirismo divino que a confortava, aliado ao conhecimento espiritual dos princípios do amor construtivo e feliz, bondade, maturidade, confiança, amabilidade, um sentido de confiança nas leis de Deus e no seu amor por todos os seus filhos. Como vencer a tristeza e a solidão. Como essa jovem, você também pode superar sua tristeza, desânimo e sofrimento. Supere e liberte-se agora. Saia de sua toca de abatimento, pesar e solidão, reforçando em você as qualidades do amor, amizade, confiança, fé e atividades férteis aliadas a um intenso desejo por uma capacidade elevada de amar e de compartilhar seus dons com a humanidade. Enquanto você projeta essas qualidades, embora ainda imerso em solidão e tristeza, você está construindo uma outra casa em sua mente, onde logo você irá morar. Se não esmorecer e continuar acreditando em Deus, pois Ele não faltará. Suporte suas dificuldades presentes enquanto reza, pelo estado futuro, por causa da enorme alegria que se estende diante de você. Onde estão os chamados mortos? Já estive ao lado da cama de muitos homens e mulheres durante sua transição. Nunca vi nenhum deles demonstrar qualquer situação de temor. Instintiva e intuitivamente, eles sentem que estão entrando em uma dimensão maior de vida. Thomas Edison disse ao seu médico antes de morrer: "Lá é muito bonito. Todos nós temos uma ansiedade natural com relação ao estado das pessoas que amamos depois que deixam este plano de vida. Temos que entender que estão vivendo em outro aposento da morada de nosso Pai e estão separados de nós apenas por uma frequência mais alta. Os chamados mortos estão à nossa volta e temos que parar de acreditar que partiram para sempre. Estão vivos com a vida de Deus. Programas de rádio e televisão enchem a sala onde você está, embora você não possa vê-los nem ouvi-los sem um instrumento. O homem está sob um fascínio hipnótico de crença na morte. Mas quando ele deixar a cortina de séculos de falsas crenças cair da frente de seus olhos, compreenderá que tem uma existência além do tempo e do espaço, da forma como os conhecemos, e verá e sentirá a presença daqueles que chama de mortos. Fui declarado morto e vivi 3 dias fora do corpo. Encaro a morte como um nascimento na 4ª dimensão, onde vamos de casa em casa numa escala ascendente. Há cerca de 36 anos, tive uma grave doença e fiquei inconsciente durante aproximadamente 3 dias. Todo este tempo, fiquei fora do meu corpo e conversei com parentes que haviam partido há muito tempo da face da terra. Conheci-os com perfeição. Eu sabia que tinha um corpo, mas era um corpo diferente, com poderes que me capacitavam a atravessar portas fechadas, e sempre que pensava em qualquer lugar como Londres, Paris ou Bélgica, onde minha irmã estava, era transportado para lá instantaneamente e podia ouvir e ver tudo o que se passava. Conversei com amigos e pessoas queridas na dimensão seguinte.
sem, entretanto, usar nenhuma linguagem. Todos se comunicavam exclusivamente através do pensamento. Não há fronteiras. Tudo parecia vivo e eu não tinha nenhuma noção de tempo. Senti-me livre, exaltado e estaticamente arrebatado. Vi o médico entrar no quarto onde estava meu corpo e ouvi-o dizer: "Ele está morto." Senti que tocava minhas pálpebras e testava minhas reações, e eu tentei dizer-lhe que estava vivo. Mas ele não parecia saber que eu estava lá. Toquei-o e disse: "Deixe-me em paz, não quero voltar." Mas não houve nenhum reconhecimento perceptível do meu toque ou da minha voz. O médico deu-me uma injeção que parecia ser uma espécie de estimulante do coração. Fiquei furioso. Eu não queria voltar. Era tão bonito no estado transcendental. Estava começando a me divertir e a apreciar meus novos amigos e estudos na dimensão seguinte. Eu estava sendo reconduzido à vida e senti-me voltando ao meu corpo, como a um corpo adormecido. De repente, tudo pareceu dissipar-se e senti que estava prisioneiro. Quando acordei, estava em estado de choque, sem dúvida, por causa da raiva expressa na quarta dimensão, antes de entrar no corpo da terceira dimensão. Ao que eu saiba, experimentei o que o mundo chama de morte, e de acordo com nosso sentido de tempo, estive inconsciente 72 horas. Quando nos chamam de mortos, estamos meramente agindo numa dimensão mais alta da mente. A morte é a vida numa vibração mais alta. Vivemos agora na quarta dimensão. Na verdade, estamos vivendo em todas as dimensões, porque vivemos em Deus, que é infinito. Seus entes queridos, que se foram, continuam a viver exatamente onde estamos, mas numa frequência ou vibração mais alta. É possível ter um ventilador em sua sala que gira a uma velocidade tão alta que se torna invisível para você. Da mesma forma, podemos enviar 50 vozes distintas por cabo, e a razão pela qual uma não interfere na outra se deve a diferentes comprimentos de onda. Nós interpenetramos todos os planos e nossa caminhada é sempre para frente, para o alto e em direção a Deus. Nunca o Espírito nasceu, o Espírito nunca deixará de existir. Nunca houve um tempo em que não existiu. Fim e começo são quimeras. Sem nascimento, sem morte e sem forma. Permanece para sempre o Espírito. A morte jamais o tocou, embora sua casa pareça morta. Ou antes, como alguém que despe seus trajes gastos e, apanhando outros novos, diz: "Usarei estes hoje." Assim despe o Espírito agilmente suas vestes de carne e passa a herdar uma nova residência. A canção celestial. Ferramentas espirituais para vencer. 1. Acredite que você vive para sempre. A vida não teve começo e a vida não tem fim. Você está vivo com a vida de Deus. 2. Não existe o que se chama de morte. Quando dizem que uma pessoa está morta, ela está na verdade vivendo em um corpo quadridimensional. 3. Todo fim é um começo, e quando a vida neste plano termina, uma nova vida tem início. 4. O ser humano não leva seu corpo consigo, assume um novo corpo, que é rarefeito e tênue. O homem nunca ficará sem corpo. 5. Você encontrará seus entes queridos. O amor atrai e vocês terão uma feliz reunião. 6. Quando você adormece à noite, não tem consciência do tempo, da forma como conhecemos aqui neste plano.
não há relógios na dimensão seguinte da vida. 7. Não podemos ter as pessoas que amamos para sempre, e quando elas partem, devemos desejar-lhes uma feliz viagem. 8. Não devemos nunca nos lamentar ou chorar por nossos entes queridos. Devemos nos alegrar com seu renascimento em Deus, ajudando-os assim em sua caminhada. 9. Reze pelas pessoas que ama, acreditando que o amor de Deus está com elas e que Ele as conduz para além das águas paradas. 10. Você não deve lágrimas e tristeza aos seus entes queridos. Você lhes deve liberdade, alegria e todas as bênçãos do céu. 11. Saia da toca da melancolia, pesar e solidão, enfatizando em si mesmo as qualidades do amor, amizade, confiança e uma elevada capacidade de amar. 12. Acredite que seus entes queridos estão vivendo em outra dependência da casa de muitas dependências de nosso Pai. Estão separados de nós apenas por uma frequência mais alta. 13. Programas de rádio e de televisão enchem sua sala, embora você não possa vê-los sem instrumentos. Da mesma forma, os chamados mortos estão à nossa volta. 14. Quando os homens dizem que estamos mortos, estamos meramente funcionando numa dimensão mais elevada da mente. 15. Vamos de glória em glória, e nossa jornada é sempre para frente, para cima e em direção a Deus.